A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo, que podem estar conosco em mais esta preciosa oportunidade que nos concedeu o Senhor, nesse dia 24 de maio de 2026. O nosso culto ao nosso Deus e os nossos agradecimentos ao nosso Deus, acima de tudo e de todos. E também somos gratos a cada um de vocês. E como é bom podermos estar reunidos mais uma vez para compartilhar as maravilhas do Senhor, do nosso Deus Salvador, nosso Deus Criador, e vamos estar juntos em união a partir desse momento até o final deste nosso. Vamos orar ao Senhor. Soberano e amado Pai, nosso Deus e nosso Pai, nosso Criador, nosso benfeitor, nosso Deus sempre presente. Mais um dia de bênçãos o Senhor tem nos concedido, aos teus filhos que estão iniciando mais um dia. Este dia com certeza será de bênçãos. A cada um desses teus servos, tem desejo de estar conhecendo mais de ti, Pai. E que o Senhor abra o coração de cada um de nós, a nossa mente, e que o teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração para compreender tudo aquilo que tens preparado para cada um de nós. E agradecemos esse privilégio de poder compartilhar a tua santa palavra, capacitando-nos, Senhor meu Deus, e que sejamos vaso de honra em tuas santas e preciosas mãos. E é no precioso santo nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te pedimos, te louvamos e te bendizemos e te agradecemos. Amém. Então, hoje, dia 24, celebramos ou relembramos ou comemoramos o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo, registrada ali no Novo Testamento. Então, o nosso tema é único Espírito, porque é realmente um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. E o nosso texto está registrado no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que é o texto bem conhecido da vinda do Espírito Santo sobre aqueles que ali estavam juntos, reunidos em um determinado lugar, em obediência à vontade do Senhor Jesus, à ordem do Senhor Jesus, para que ficassem ali até que fossem revestidos do alto. E então aqueles que perseveraram, 120 almas aproximadamente, receberam a maravilha do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Assim está escrito: ao cumprires o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse fato foi registrado, graças ao nosso Deus, nós podemos ter esta certeza de que esse dia, esta promessa do nosso Deus, registrada no Antigo Testamento, fosse cumprida. E se cumpriu, e ele permanece entre nós, todos os cristãos, o nosso bom Consolador, o Espírito Santo, que em nós habita. Então vamos louvar ao Senhor com dois hinos da harpa cristã, o hino de número 100 e o hino de número 358. O primeiro hino tem por título O Bom Consolador. 1, 2, 3. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos antros de aflição, misérias, mal e dor,
Cristãos, anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz enfim brilhou e veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizei que veio já com todo o coração o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Ó grande eterno amor, ó gozo divinal, que tenho em proclamar o dom de meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Mais uma vez. O bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Hein? Então, a promessa do nosso Deus de enviar o Consolador é registrada na palavra de Deus e foi quem o Senhor Jesus nos avisou. Eu vou, mas não vou deixar nenhum dos cristãos órfãos. Antes, vou enviar o Consolador. E foi a promessa, então, que foi registrada e que foi feita nesse dia que nós vamos ver um pouco mais sobre este acontecimento importante.
Nosso segundo hino, de número 358, Senhor, manda teu poder. Este é mais conhecido. 1, 2, 3. Os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batizar cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas se falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batizar cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Então, Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batizar cada um. De novo. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza todos nós. Amém. Cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, o Senhor é bondoso, é benigno e se alegra em nos capacitar para a boa obra. Ele mesmo assim o disse. Então, vamos estar revestidos do poder dos céus para poder compartilhar a palavra com alegria no coração e com ousadia vinda do nosso Deus. Então, agradeço ao nosso Deus por esta oportunidade de estarmos participando hoje na igreja, esta atividade, essa festividade de Pentecostes, e que o Senhor esteja abençoando a cada um daqueles que ali participaram. E gostaria das vossas orações em favor do meu cunhado, em favor do irmão Ogata, que também está com problema de saúde, e pelo nosso irmão Tiago, que sofreu aquele acidente de caminhão. Um caminhão veio sobre o carro dele, e ele, então, já passou por várias cirurgias, e o Senhor tem o mantido em vida, e nós cremos que o Senhor é poderoso para isso. Amém. Pelas as autoridades constituídas de cada país onde os teus filhos estiverem, ó Deus, possamos nos lembrar desses irmãos que sofrem muito mais do que nós. Também em favor daqueles irmãos que nos acompanham pela internet, a qual o Senhor, com certeza, irá retribuir abundantemente. Então, esse é o meu pedido de oração. Também gostaria de ouvir os irmãos que, mais uma vez, nesta oportunidade, estão conosco. Nosso irmão André. A paz dos irmãos. Graças a Deus, a semana foi uma semana abençoada. Quero agradecer por Deus ter me dado a
concedido a oportunidade de conceder mais um ano junto ao lado da minha esposa. Completamos mais um ano, terça-feira, juntos. E agradecer pela semana e pedir a Deus para que abençoe a próxima semana que está se adentrando. Esse é o meu pedido. 19. Amém. A paz do Senhor, né? Eu quero agradecer pela semana que se passou, né? Que Deus abençoe a semana que vai entrar. É o meu pedido de oração também, né? Que Deus abençoe o nosso casamento, né? Mais um ano a gente, né? Estamos juntos. E um pedido de oração pro meu sobrinho, na verdade eu não sei exatamente ainda o que ele tem, mas estava com um pouquinho de dor na hora de urinar. Ele levou no médico, o médico falou que não é infecção urinária, mas que poderia ser alguma, como estava com um pouquinho de sangue, poderia ser alguma coisa no rim, né? Então que era para eles voltarem na outra semana para poder fazer o exame certinho. E acho que essa semana acho que eles voltam para fazer o exame, né? Esse é o meu pedido. Bom dia, boa noite。先週の木曜日に、横浜の友達、藤原さんのところに行って、奥さんの目の具合と聞いてきましたら、無事、手術終わって、今、経過観察中で、順調だということで、一安心したところです。あと、茨城の方の大学時代の友達は、相変わらず、ベッドに、寝てきりという形で、で、ただ、目がちょっと動いたりいろいろするんで、奥さんも仕事をしながら介助に関わっているという。だから今のところはもう旦那さんの方は要するにもう寝ることが仕事だと。で自分は仕事を一生懸命頑張って介助に来たりして見舞いに行ったりしているということなんで、まあ順調と言ったらあれなんですけれども、まあ並行した形で元気になるちょっときっかけがあればなという感じで見てます。あと山森の友達は横浜の友達はいろいろ聞いたんだけど手術するとかそういうとかはもうしなくても順調に生活に合う負担がないんで問題ないからちょっと差し迫った事情がなければ現状のままでいきたいという話をしてたのでちょっと安心はしてます。以上です。A paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Graças a Deus, os amigos dele estão bem, né? Bem, assim, sem mudança. O amigo dele que a esposa fez a cirurgia de catarata, fez a cirurgia, está bem, graças a Deus. E aquele que está no respirador, também diz que só mexe os olhos e parece que entende, mas tá sem mudança, né? Abre, fecha os olhos e a esposa continua trabalhando, né? Só trabalhando e como eles cuidam bem, então ela tá podendo trabalhar também, né? E outro amigo dele que Yamanobori, que escala a montanha, tem problema no coração, mas diz que já como é idoso, então tem indicação de cirurgia, mas diz que como ele está estável, então está observando só, está em observação, e continua escalando montanha uma vez por mês, e está, graças a Deus, bem, né? Não é porque ele fumava muito, demais, agora ele parou de repente de fumar, graças a Deus, então acho que o corpo está respondendo bem, né? Graças a Deus. E orar por eles, graças a Deus, e pela salvação, né? Em primeiro lugar. Antes da recuperação do corpo. A alma é mais importante do que o corpo, né? Amém. E agradecendo por todas as coisas na nossa vida, né? Tá bem. Que nós estamos bem. Amém. E por hoje, né?
Agradecemos, né, que correu tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor a todos, grandes coisas fez o Senhor por nós, né? Então, temos que agradecer sempre, né? A semana, o trabalho, a família, né? Tudo se caminhando, somos gratos que Deus tenha abençoado cada dia mais, a obra cada vez uma etapa aqui, né? E está se concluindo, graças a Deus, né? E quero agradecer pela vida do meu filho, que hoje ele está com o neto, né? Sozinho, né? Pegou para ficar com ele, ia dormir lá, estou muito feliz por isso, né? Tá tendo o mesmo cuidado que eu tive com ele, isso é gratificante. Quero também pedir pela vida dele, a salvação, continuar pedindo, e também pelo a minha ida para o trabalho, né? Local de trabalho, sempre, tá? Os irmãos estejam orando, pegando muita estrada, né? E é isso. Só isso. Okay. Tá bom? Deus abençoe. Fico feliz também pelo pastor, né? Pela irmã Mieco, esses 34 anos ainda não assistimos, né? Nesse dia, né? Gostaria de estar aí, né? De todo esse tempo, esse trabalho. E mais a grata e alegre por conhecer vocês, poder estar junto com vocês. Tá bem? Deus abençoe. Olha, agradecer, bastante coisas boas aconteceram, as orações foram atendidas, aquele meu casal de amigos dos Estados Unidos, ele está mais tranquilo, está mais feliz, está dizendo que Deus tem uma missão para ele lá, então ele vai aceitar e vai ficar, porque antes ele falava que ia virar as costas e ir embora, né? Mas agora Deus tocou o coração dele, então ele está mais contente, então vou agradecer. Eu queria pedir por uma amiga minha do Brasil, o nome dela é Maria do Mar, nome bonito. Ela, essa semana, teve a dor pior que uma mãe pode ter. Ela enterrou o filho dela. Então, eu me emociono. Então, eu peço que Deus acalme o coração dela, né? O filho dela tinha 50 anos, jovem ainda, e faleceu. Bom, Deus Pai tem um porquê, a gente não entende, mas que Deus possa consolar o coração dessa mãe, porque é uma dor inominável, não existe o termo para um pai que perde um filho. Para um filho que perde o pai existe, mas para um pai e uma mãe que perde um filho não existe termo. Quero pedir pela minha amiga Silvia, eu já pedi na vez retrasada que ela tinha ficado doente, ela recupera da doença, sofre um acidente. É uma coisa atrás da outra, e o tempo todo doente. O meu amigo André, que está se recuperando de uma pneumonia, ele teve Covid, então a recuperação está bem complicada, porque ele foi um dos primeiros a pegar Covid quando teve, então eles não sabiam nem como tratar direito, e sobrou sequelas, né? De uma gripe, assim, normal, evoluiu para uma pneumonia muito rápida. Falei com ele essa semana, ele falou que o fôlego está demorando para voltar, né? O cansaço está muito grande. Então vamos seguir orando pela recuperação. E no mais, pela minha mãe, que encontre o caminho de Jesus, e por mais essa semana que se inicia. Obrigada. Hoje os pedidos foram longos. Amém. Amém, amém. Irmã Luzinete, a nossa irmã Bianca e a nossa irmã Leia, juntamente com sua esposa e o filho. Irmã Luzinete, por gentileza. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, querido. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Continuo pedindo pelos meus pais, também pelo Rafael, né? Para que o Senhor possa dar vitória para ele em tudo, como tem dado, glória a Deus. Amém. E também peço pela minha saúde, para que Deus dê força, que começou o inverno muito rigoroso. Está muito frio, extremamente gelado. Então, eu e o frio não temos uma boa relação de amizade. Aí eu peço para que Deus continue me dando força e graça e saúde. E para nossa família em geral e pelo Brasil. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmã Bianca. É só agradecer a Deus. Amém. Por tudo, pelas bênçãos, pelas oportunidades, pelo trabalho, pela saúde. E pedir que Deus proteja meus pais e meus irmãos. Amém.
Amém. Coração agradecido, agradar ao Senhor. Amém. Muito grato. Amém. Irmã Lécia, irmão Sebastião, e quem estiver aí. Graça e paz a Graça e todos. paz, querida. Bom, e o Haração estão dormindo, então Oh. ficou só eu. Oh, varão valoroso. Agradecer a Ana, né, que Deus tem nos abençoado grandemente por tudo que eles têm nos concedido. Também quero pedir oração pelo nosso visto ainda, né, que a gente já deu entrada e agora é só aguardar. Amém. E também pela minha filha, pelo casamento dela, se for da vontade de Deus, que eles se entendam, né, e que o casamento vá à frente. Senão, Deus sabe o que faz. E também quero pedir oração ainda pela amiga dela, a Sati, que fez a químio mais uma vez, mas graças a Deus está respondendo ao tratamento. Então, Glória a esses Deus. são meus pedidos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, o Senhor esteja ali abençoando a cada uma das irmãs e a cada uma daquelas pessoas que passam por um momento difícil de saúde. Irmã amiga, Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu começo, tenho que agradecer a tudo e a todos, né, pelos pedidos também, apresentando o meu esposo, né, pelos exercícios que ele veio lá para seguir. Ele estava de alta, mas na noite da alta ele teve uma queda, ele caiu e tirou o hematoma da cabeça. No dia da alta, à noite, ele teve outra queda da cama, eles fizeram tomografia e continua acamada. E suspenderam a alta. Essas águas que já pensaram em levar para casa daquele jeito, né? Pelo irmão que ele virou urologata, que começou quimioterapia também, ele está com câncer de fígado e pâncreas, né? Pela vida do Tiago, que essa semana que passou fez a sexta cirurgia de removível da cabeça, né? E também pelo dia maravilhoso que tivemos hoje, com testemunho de 34 anos do nosso trabalho, resumido em 5 minutos em português e 5 minutos em japonês. Então, foi muito resumido, né? E também por um ex-irmão que nós encontramos de repente lá perto da igreja, ele estava fazendo uma obra de reforma do comércio. Ele esteve conosco na igreja atacada há uns 20 anos atrás, né? E realmente se emocionou muito. E hoje também nós encontramos, há 2 semanas encontrou o Roberto. Eu não pude ir porque eu estava ocupada na igreja, né? E hoje nós reencontramos de novo. Ele falou, na hora do almoço eu vou com aquela roupa de serviço mesmo. Ele veio, nos encontrou. E tinha várias irmãs da igreja da época do atacado. Eu chamei todas elas para recebê-lo bem lá na entrada da igreja e recordamos os tempos que passamos. Então, falei, todo domingo que você trabalha, quando tiver folga, seja bem-vindo ao nome de Jesus. O nome dele é Chico. Tudo tatuado, tudo de tatuado, da droga, toda. Ele nos procurou porque do crucifixo ele tinha um dele, crucifixo. e esse cruz cravado no crucifixo tinha caído. Ele falou, eu não tenho onde jogar, tem que jogar na igreja. Ele veio jogar na igreja atacada quando a gente estava durante o culto, acredito. E aí ficamos amigos, né? Ele mexe. A gente vai no shopping, vai no supermercado encontrar ele. E Deus não esquece de nós. Então, ele tinha um crucifixo que ele andava de moto e eles gostam de andar com aquelas monte de coisa pendurada do lado. E ele tinha um crucifixo que tinha uma imagem, vamos dizer assim, de metal de Cristo. Alguém, como nós costumamos ver por aí. Então, ele caiu o Cristo da imagem, a imagem, e ficou só a cruz. Aí ele viu que era a igreja, ele falou, não, é que o que você quer aqui? Eu falei para ele. Ele falou, não, é que eu achei eu perdi o Cristo daqui e agora eu estou só com essa cruz.
Então eu quero jogá-lo fora. A cruz ele quis ficar, mas o Cristo ele não queria. Então ele Ah, veio jogar o Cristo, isso. a imagem do Cristo. Isso, aquela. Aí eu falei, bom, então você veio no lugar certo. Aí continuou congregando, né? Mas sempre no trabalho em japonês, né? E aí depois ele gostava também e acabou se integrando ao trabalho de português. Então, Aí ele veio, eu peguei aquela imagem de Cristo e ia fechar a porta. O Roberto falou, não vai fechar a porta. Chama ele para entender. Acho que eu fechei a porta. Se ele veio aqui jogar, vou fazer o que com aquele pedaço de metal? Jogar no lixo? Eu quero o mais importante é ele. Graças a Deus até hoje a gente encontra e vamos ver se ele volta e retorna à casa do Senhor. Já tem uns 50 para 60 de idade, né? Ele era bem jovem, bem, como diz o Edinho, bem tribuloso naquele tempo. Mas o Senhor pode fazer todas as... Vamos orar ao nosso Deus para que Ele possa atender esta súplica, o desejo do coração. Ó soberano Deus e Pai, a cada um desses teus servos aqui, com o coração agradecido. Ó Senhor, por mais uma semana que o Senhor, e não há outro, nos concedeu das tuas copiosas bênçãos, concedendo saúde e forças, a tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento. Momentos difíceis, o Senhor nos concedeu superá-los. Não foi por nosso esforço, nem por nosso conhecimento. E te agradecemos com o nosso coração, com o nosso entendimento, por mais esta semana de bênçãos concedidas a cada um de nós. Não somente a esses que estão aqui, mas com certeza aqueles que nos veem pela internet. Ali também visita cada lar, cada família e abençoa cada um desses teus filhos que dedicam uma hora do seu tempo para estarem nos vendo através da internet. E eles serão recompensados por ti, por ter também nos incentivado a permanecer juntos. Ao nosso irmão, à nossa irmã que está conosco, que o Senhor esteja abençoando ao nosso irmão Anderson, igualmente a sua esposa, aos familiares do Anderson, aos familiares da esposa, e que possam estar unidos neste laço de matrimônio, ainda por muitos e muitos anos, que o Senhor os esteja abençoando poderosamente, continuamente. Ó Deus Santo, não deixando faltar a tua palavra, que é o alimento principal na vida de cada um de nós, e o alimento diário na mesa de cada um desses teus servos. Nosso irmão Melvin Santana, que esteve conosco pela manhã na congregação, o Senhor ali esteja abençoando o seu lar, a sua família, a cada um dos teus filhos que ali estiveram também. Ó Senhor, pedimos a tua presença santa. Aos nossos irmãos que passam por uma necessidade de uma enfermidade física, ó Senhor, que o Senhor ali esteja restaurando, renovando, restabelecendo, e no momento oportuno o Senhor, com certeza, o teu santo nome será louvado por maravilhas e sinais e prodígios que o Senhor tem feito no meio do teu povo. Ao nosso irmão Carlos, a nossa irmã Harumi, atende ao pedido desses teus filhos, que o Senhor os tem atendido, o Senhor os ouve e o Senhor os responde, Senhor. Mas alegra o coração daquele que perdeu o ente querido, aquele que passa por dificuldade, aquele, Senhor meu Deus e Pai, que a nossa irmã mencionou aqui, todos esses nomes, todas essas pessoas, a qual ela conhece bem, que o Senhor ali esteja visitando cada lar, cada família. Tu és soberano, Tu és altíssimo, Tu és Deus poderoso. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente e sabe todas essas coisas. Mas nós nos alegramos em pedir a Ti, ó Deus, nosso socorro sempre presente. Ao lar do nosso irmão Nishimura, minha cunhada, sua esposa, a todos esses amigos, conhecidos do nosso irmão Nishimura, que o Senhor ali esteja no controle de cada alma preciosa, que passam por dificuldades de saúde, Senhor meu Deus, mas a doença física não é nada diante da doença espiritual, e que o Senhor tem o consolo, o Senhor tem o teu Espírito Santo para trabalhar em cada uma daquelas pessoas antes que se vão desta terra, ó Senhor,
encontre a salvação que há em Cristo Jesus para todos aqueles que ainda não encontraram. É no nome santo do teu Filho amado que nós te agradecemos, ó Deus justo, santo e bom, por esses irmãos que têm o desejo de buscar a tua face em favor daqueles que muitas vezes nem a tua palavra conhecem. Por isso, ó Senhor meu Pai, atende segundo o teu grande e infinito amor e bondade. Nossa irmã Luzinete, ao seu esposo, nosso irmão Alexandre Bonetti, aos familiares, aos filhos, aos pais, a nossa irmã da irmã Luzinete, o seu cunhado, o seu sobrinho, a todos aqueles ali que estão em São Paulo. Ó Deus Santo, visita por misericórdia, permanece com eles, concedendo esta vitória que até aqui o Senhor os abençoou e somos testemunhas vivas de que o Senhor é Deus fiel e não tem faltado e não tem deixado desamparado aquele lar, aquela família da irmã Janete. Igualmente, ó Deus justo, santo e bom, continua abençoando a irmã Bianca, e o Senhor tem feito prosperar o trabalho das mãos da tua filha. O Senhor lhe concede saúde e forças para que ela possa permanecer na tua palavra, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Abençoando também, igualmente, os familiares da nossa irmã Bianca. Ó Senhor Deus e Pai, concede esta graça para esta jovem e para que elas tenham uma vida alegre na tua presença santa. Ó Deus justo e bondoso. Também pelo nosso irmão Sebastião, que não pode estar conosco neste momento, devido ao cansaço do trabalho, ao seu filho Samuel, nosso irmão, que o Senhor esteja abençoando eles ali, neste momento. Igualmente a nossa irmã Leia, que está aqui conosco, nos alegrando com a presença, com alegria no coração, que esta tua filha tem sempre demonstrado para cada um de nós. Atende ao pedido e à súplica dela na resolução desta dificuldade, deste problema, igualmente aos familiares desta nossa irmã querida, a sua filha, no seu relacionamento, o Senhor com seu esposo, pela amiga dela que o Senhor os tem concedido, ó Pai, que ela permaneça em vida para poder receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que ela possa, Senhor meu Deus, encontrar a salvação tão preciosa acima de tudo e de todas as coisas que podemos ter, o Senhor também já nos proporcionou esta salvação maravilhosa. Pelos pedidos da minha esposa em favor do seu irmão, meu cunhado, ao nosso irmão Ogata, aos irmãos ali de Tiba, que o Senhor os esteja abençoando, aquele jovem a qual passa por dificuldades, um leito de dor, mas cada um desses seus servos, o Senhor está com os seus olhos atentos para os abençoar. Abençoa esta nação, abençoa os dirigentes desta nação, abençoa os dirigentes do Brasil, os nossos irmãos em Cristo que ali estão, ó Pai, concedendo esta graça maravilhosa da presença do Teu Espírito Santo. O irmão Sugil, que esteve conosco, ó Senhor meu Pai, que ele possa retornar à Tua casa e reconhecer que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Alegra aquele coração e que ele possa vir com a esposa, Senhor Deus e Pai, que possamos nos alegrar juntos, como fizemos no passado. O Senhor é Deus de passado, presente e futuro, e o Senhor estará com cada um deles. Nós te agradecemos, ó Deus Santo, e te pedimos as tuas santas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, os nossos irmãos que muitas vezes nós não encontramos por se mudarem como nós, deixamos os nossos irmãos em Cristo no Brasil, e então, quando nós nos vemos novamente, depois de alguns anos, nós muitas vezes temos esse desejo de que eles estejam sempre perto do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Então vamos voltar ao nosso texto, né, no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Então, este é um texto que trata sobre a promessa de Deus de enviar o Consolador. Então, Pentecostes, na verdade, não é apenas aquele fato que ocorreu naquele dia. Então, esta é uma das maiores festas de celebração do calendário cristão, onde comemoramos ou celebramos, como podem alguns dizer, a descida do Espírito Santo.
enviada por Deus dos céus para os homens e mulheres, para os homens. E ela, então, é celebrada 50 dias depois da Páscoa, iniciando, assim, o surgimento da igreja cristã, orientada e dirigida pelo poder do Espírito Santo. Tinha igreja? Sim. Chamava-se, utilizava-se outro nome, não era igreja, era sinagoga? Sim. Mas, então, a partir desse ato, do poder do Espírito Santo vir sobre aquelas aproximadamente 120 pessoas, então surgiu então uma igreja orientada e dirigida pelo poder do Espírito Santo, que permanece até hoje. Então, alguns cristãos celebram o dia de Pentecostes neste dia 24 de maio de 2026. Mas algumas igrejas ortodoxas celebram no dia 31 de maio de 2026. Então, no dia 31, não é 24, mas daqui a uma semana. Tá? 27, 24 e 7, 31. Então, isso são igrejas ortodoxas em muitos países. Não? Então, a segunda das 3 grandes festas anuais em que devia comparecer todo o povo de Deus. Então, é a segunda das 3 grandes festas anuais. Ela era também chamada, ou ela é chamada, ou era, ou é, chamada Pentecostes, porque era observada no 50º dia, depois do segundo dia da Páscoa. Por isso que tem esse nome. Ela também era conhecida como a Festa das Semanas. Por quê? Porque ela era celebrada 7 semanas depois da Páscoa. Como nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 9 e 10. Então, não é algo que ocorreu no dia de Pentecostes a esse tipo de celebração. Deuteronômio, capítulo 16, versículos 9 e 10. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrareis a festa das semanas ao Senhor, teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, era algo que voluntariamente a pessoa fazia para a obra de Deus, segundo o Senhor Deus abençoava diferentemente a cada uma das pessoas, o que hoje também ele o faz diferentemente. Diferentes irmãos são abençoados em com maior frequência e outros com menor frequência. Também ela era chamada de Festa das Primícias, como está escrito em Êxodo, capítulo 23, versículo 16. Então, a mesma festa era chamada Festa das Primícias. Assim está escrito. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Então, por que das primícias? Festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho. Então, escolhia-se o melhor. Nada de maçã podre. Algo que era para a casa de Deus e que é para a casa de Deus tem que ser o melhor para a casa do Senhor. E, como nós vemos, segundo o que o Senhor tem te abençoado. Em Números também podemos ver Números capítulo 8, Números capítulo 28, versículo 26. Assim está escrito: semelhantemente, tereis santa vocação no dia das
primícias. No dia de apresentar aqueles frutos ao sacerdote. Quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Viu? Nenhuma obra serviu fareis. Então, era um dia que não era para fazer absolutamente nada com relação ao trabalho secular. Então, na festa do Pentecostes, as primícias de tudo o que se colhia era dedicada a Deus em agradecimento. Não é no Pentecostes, daquele dia de Pentecostes que está no livro de Atos. Essa palavra já existia e esse ato, essa comemoração já era realizada. Então, a festa de Pentecostes, realizada e relatada no livro de Atos, durou somente um dia. Então, não ficou como era normal um período mais longo, uma semana. Não, durou somente um dia. Nós não temos relato, segundo podemos ler no livro de Atos, de que ela permaneceu por mais tempo. Quem estava nessa reunião? Já que era uma reunião a qual o Senhor Jesus ordenara: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, quem ficou ali? Todos aqueles que fielmente obedeceram ao mandato do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 49. Não significa que somente 120 ficaram lá. Pode ser que outros não ficaram. Por quê? Porque passaram-se todo esse período, que é os 50 dias. Muitos talvez existiram, nós não sabemos. Ou pode ser que alguém chegou no dia anterior, também não sabemos, ou todos. Mas assim está escrito Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Então, a promessa de enviar o Espírito Santo é de Deus, registrado no Antigo Testamento. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqueles que atenderam e obedeceram esta ordem e permaneceram até esse dia, eles não sabiam quantos dias. O Senhor Jesus não falou: ficai em Jerusalém até que o Pentecostes se cumpra. Ele não falou isso. Ele falou: fica lá e vai ficando, quanto tempo for necessário. Então, o apóstolo Paulo, nesse dia, estava lá? Não. O apóstolo Paulo, nesse dia, ele estava vivo? Claro, sim. Mas ele não estava lá. Ele estava em Éfeso. É só lermos 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8. Assim está escrito. Então, é o apóstolo Paulo enviando uma carta aos irmãos de Éfeso. A carta aos Coríntios. Mas ele estava em Éfeso, desculpa. Assim está escrito: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Então, ele não estava lá, ele estava em outro lugar. Então, não foi possível ele estar. Por isso que nós vemos relatos de Pedro tomando a direção da evangelização. Então, portanto, ele não participou dessa festa do derramamento do Espírito Santo, como foi profetizado pelo profeta Joel. Buscar no livro de Joel e encontraremos ali o que está escrito. Né? E naqueles dias enviarei do meu Espírito sobre toda a carne, os antigãos, os velhos, os idosos, terão sonhos, visões, os jovens e todos. Então, todos sem diferenciação de idade. Então, aqui nesses versículos, né, nós podemos ver, do versículo 1 ao versículo 4, que quem capacita
os cristãos a falar em outros idiomas que nunca estudaram, isto é, algo sobrenatural. Somente o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita. Não há uma outra forma. Se eu não estudar um idioma, eu falar com fluidez nesse idioma. Então, cada um falava no idioma daqueles que estavam próximos. Quem estava falando não era da nacionalidade daqueles que estavam lá. Eles eram de próximo de Jerusalém, mas gregos e persas e todos os que lá estavam ouviam e o que eles falavam e ouviam na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então, esta daí foi a primeira ação do Espírito Santo naquele dia. Não é que parou ali e terminou. Só foi este explodir de idiomas, de vários idiomas, em um mesmo momento. Não, esse foi, então, a primeira ação do Espírito Santo. Então, o dom de língua, ou chamamos dom, porque é algo que vem de Deus, então, é um presente de Deus para aqueles a quem o Senhor conceder. O Senhor é aquele a quem concede. Somente Ele pode fazer. Pois a pessoa do Espírito Santo, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo possui todos os atributos do Pai e do Senhor Jesus. Nós, muitas vezes, ou eu, posso dizer assim, muitas vezes nós podemos até negligenciar este fato, mas nós devemos saber e tratar o Espírito Santo igualmente, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. E por que nós devemos fazê-lo? E por que eu estou dizendo que ele tem todos os atributos? Porque sem o Espírito Santo não haveria a criação do universo. Tem que ler Gênesis. Da raça humana também não haveria. E de tudo o que foi criado. Sem o Espírito Santo também não existe fé. A fé não é sua, não é minha, não é de nós mesmos. Por isso, necessitamos do Espírito Santo para nos acrescentar a fé. Sem fé, não há novo nascimento. Desculpa, sem Espírito Santo não há novo nascimento. A pessoa precisa ser revestida do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, ter o Espírito Santo. O fato dela ter o Espírito Santo passar a habitar nela, aí é que ela vai ter o que nós chamamos de um novo nascimento. Ela não vai mudar por si mesma. Ela não vai deixar de fazer aquilo que ela fazia errado para fazer o que é correto. Também, sem a presença do Espírito Santo, não há santidade. Não podemos passar por esse processo de santidade, porque é Ele quem faz isso na nossa vida. Então, Ele que é o agente da santificação no homem. Não é de nós mesmos. Eu quero ficar mais santo. Pode continuar querendo, mas não vai se o Espírito Santo não vier sobre você e sobre mim. Então, o Espírito Santo também, como uma pessoa da Trindade, ele pensa e intercede por nós. Ele nos ama, ele nos ensina e revela tudo aquilo que precisamos e ainda nos adverte. Então, o Espírito Santo, como está registrado, ele é o nosso intercessor. Então, ele intercede por nós. Portanto, ele sabe o que é melhor para você e para mim. Então, ele pensa. E ele também nos ama, um amor incondicional. Ele nos ensina e nos revela aquilo que muitas vezes o leigo não entende sobre a palavra de Deus. Também ele nos adverte quando fazemos algo errado. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele adverte. O Espírito Santo habitando em nós, ele é quem nos capacita e nos dá poder para quê? Para testemunhar com ousadia sobre o Senhor Jesus. Não é com timidez, assim, meio
sem vontade, ser retraído, desmotivado. Não. Somente o Espírito Santo habitando em você e em mim é que nós podemos dizer: você é cristão? Sim, sou cristão. Pronto. É simples assim. E daí iniciamos uma conversa um pouquinho mais profunda. Então, é o Espírito Santo quem dá capacidades aos irmãos da igreja para edificação e para fortalecer o crescimento do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. É ele que faz isso. Nós temos que ter sempre isso em mente. Então, também é o Espírito Santo quem acrescenta membros ao corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus, e é o Espírito Santo que acrescenta. Por quê? Porque ele vive na igreja. Ele edifica a igreja. Ele também inspira louvores a Deus. Muitos hinos nós sabemos que foram inspirados pelo Espírito Santo, por pessoas que escreveram. Então, ele também promove a retidão dos cristãos. Se você e eu somos um pouco retos ou melhores do que no passado, é por ação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Não é porque eu agora vou andar um pouquinho melhor, não vou fazer isso errado, não vou fazer. Eu não consigo, eu continuo fazendo errado. Só que nós temos o Espírito Santo que nos adverte, e aí você não faz. Então, ele é que promove essa retidão na nossa vida. Ele também guarda a integridade do Evangelho. A igreja que tem o Espírito Santo, o Evangelho é preservado na sua totalidade, na sua integridade. E não como muitos ainda andam pregando até hoje, não é coisa moderna, mas já se pregavam muitas fábulas e muitas coisas erradas. Então, ele é aquele que promove a santidade do servo de Deus. Então, no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, nós podemos ver no Antigo Testamento alguns dons. Então, dá uma olhadinha lá, por gentileza, que eu não vou ler, mas eu escrevi aqui apenas o que nós podemos ver dos dons do Espírito Santo relatados nesses versículos. Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Nós podemos ver que o Espírito Santo nos dá sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então, o Espírito Santo já no Antigo Testamento, ele só não tinha sido derramado no seu poder amplamente. Existiam pessoas que eram direcionadas pelo Espírito Santo? Sim, é evidente. Mas não como um todo. Então, o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito Santo, nos dá entendimento para julgar corretamente e com retidão. Não é porque eu sou o correto, eu sou o que eu falo, então é isso que deve prevalecer, porque essa é a verdade. De forma nenhuma. É a presença do Espírito Santo na sua vida, na nossa vida, é que nos vai dar essa maravilhosa bênção de julgar corretamente e com retidão diante da palavra do nosso Deus. Então, um pequeno resumo disso que eu tenho dito. Os dons são diferentes entre si, mas todos provêm de um único Espírito. A atuação do Espírito Santo é feita em várias formas. Sim, ele trabalha de multiforme, com várias formas, mas ela é sempre direcionada para quê? Para que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, na minha? Para eu me engrandecer? Aí ele não faz, não precisa nem pedir. Mas sempre a atuação do Espírito Santo na nossa vida é sempre direcionada para a exaltação do Senhor e para a edificação coletiva da igreja, como um corpo onde todos os membros se beneficiam. Quer o Espírito Santo para quê? Pode pedir, o Senhor pode enviar. Amém? Eu tenho certeza. Mas para quê eu quero o Espírito Santo? Para eu aparecer, para o holofote vir para mim, ou para o que é? É para a edificação coletiva, não é de 2 ou 3, coletiva da igreja,
e onde todos os membros se beneficiam. Não é para benefício meu próprio. Isso não é. E, evidentemente, a lista completa está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 em diante. Eu vou ler, mas já estamos terminando. Então, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Cada um, visando o bem comum. Não é o bem próprio, ou o próprio bem. Versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, semelhante ao Antigo Testamento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, se ele distribui para você e para mim como ele quer, o que nos resta fazer é buscar e pedir pelo dom que o irmão pretende ter e a irmã pretende ter. E se o senhor achar que é para mim e que eu posso ser usado através desse dom para que o nome dele seja glorificado, para que a igreja permaneça, então ele nos vai distribuir, porque ele distribui individualmente a cada um como ele quer. Ele é soberano. Então, o Espírito Santo concede sabedoria a todos quantos têm o desejo ardente de pregar a palavra de Deus exatamente como ela é. Se é para pregar algo diferente, não o faça. A palavra de conhecimento é dada ao cristão para que ele possa entender e interpretar corretamente toda a situação e tomar decisões corretamente. Eu já falei anteriormente. E a fé é um dom de Deus que ele nos dá graciosamente se pedirmos com fervor e confiança. Então, a fé, o poder de cura, o poder de falar em diferentes idiomas, o poder de interpretar os idiomas, as línguas, tudo isso é para engrandecimento do Senhor. Por isso que, muitas vezes, algumas pessoas não recebem, porque o motivo não está correto, segundo a palavra do Senhor. Espero que possamos ter aprendido um pouco sobre o maravilhoso Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Que o Senhor esteja com cada um de nós, pelo seu Espírito Santo, nos orientando, nos guiando, nos protegendo em mais esta oportunidade. Desculpe o tempo que eu estou passando, mas que o Senhor esteja abençoando a cada um segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e que nos é revelada pelo Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor para encerrar. Ó soberano e amado Pai, nosso Deus maravilhoso, nosso Criador, nosso Salvador e nosso Consolador, Tu és tudo e em todos. Por isso, esses teus filhos aqui, ó Pai amado, que nos veem pela internet também, que não podem estar conosco neste momento, que o Teu Espírito Santo trabalhe igualmente em cada coração, concedendo o desejo de cada um desses Teus servos. E pedimos esta preciosa presença do Teu Espírito Santo, porque sem Ele nada somos, nada podemos fazer nem realizar, mas queremos realizar aquilo que seja para a honra, louvor e glória do Teu santo nome, e não para benefício próprio, mas a Tua amada igreja. E é no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, e nós Te agradecemos, e nós Te pedimos por todas estas coisas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde. Desculpe-nos pelo horário excessivo. Amém. Em nome do